Fala tudo, aqui é o Cão RPG trazendo mais um vídeo sobre Tormenta 20. No caso, a jornada heróica de Tormenta 20, Guerra Artoniana. No caso, trazendo agora a aventura 2. Lembrando, se vai ter spoilers sobre a campanha, né? Guerra Artoniana, no caso do livro, jornada heróica Guerra Artoniana, vai ter spoiler da campanha inteira. Então estejam avisados. Card na tela para a minha playlist de Guerra Artoniana e link dos livros para quem quiser comprar no comentário fixado. Bem, o nome dessa aventura se chama, né, que é a aventura 2, é o Gabinete do Coronel Warwick, que é quando vai apresentar o grande vilão desse arco. Essa aventura começa logo após o grupo salvar o Barão Abelard. Eles têm um banquete de comemoração ao resgate do Barão, a galera chama ele já de heróis de caixa, né, pelo resgate ao Barão, e tem se arriscado também tudo isso, né. Eles não curtiam tanto esse banquete assim, mas gostaram muito do pagamento, porque todo mundo gosta de receber tibares, né? Todo mundo gosta de dinheiro. O Barão, após tudo isso, fica descansando para se recuperar de seus ferimentos, né? Então, o grupo decide visitar outros pontos de interesse de Caixa, como a Dama do Arco e a Roda d'Água. Sim, um dos pontos de interesse do filme é uma roda d'água. A Dama do Arco é uma taverna e estalagem que é administrada por uma Almut Bakehart. Bem, a Almut é uma senhora fanfarrona, alta, de porte atlético e com uma cicatriz funda no rosto. A Almut já foi uma arqueira de uma companhia mercenária e viajou pelo reinado, né, fazendo altas aventuras e vários trabalhos. Ela veio para esse fim de mundo para, né, fazer sua nova vida, porque ela abandonou essa vida de mercenária quando quase foi morta por um Lefeu, que deixou, né, essa cicatriz no seu rosto. O Nobre gostou muito dela, né? Porque ela viu altas aventuras e ele, né? É um aventureiro de Valkyria, né? E gostou bastante dela. Ele até fala que gostaria de conversar ainda mais com ela porque achou ela maneira. E ela faz várias piadas assim com eles pela questão de um pouco de inocência e questão de eles não serem tanto assim, galera que bebe tanto, né? Que a Mut é também uma beberrona. Depois que conversar com a Mut, tem um pouco de celebração, bem ao estilo realmente de celebração clássica de aventureiro, né? Lá na Dama do Arco. Eles vão para a Roda d'Água. Bem, a Roda d'Água fica próxima ao rio, a uma casa, né, que abriga um maquinário simples, feito para moer grãos e movido pela correnteza. E quem trabalha lá é Prixus, filho de um Goblin, um soldado veterano do castelo, que realmente é filho de um Goblin. No caso, ele é um meio Goblin. Ele tem a altura, né, de um humano, mas a aparência de um Goblin. Realmente, um meio Goblin. Podia ter essa raça, hein? Meio Goblin pra jogar, cara. Seria legal. Tem o meu elfo, o Prixus, está tentando resolver um problema na máquina, né? Que está acontecendo. Que, bem, o grupo até tenta ajudar o Prixus, mas dá mais errado, assim, mais pior situação. Mas o Prixus perdoa eles, né? Por eles serem agora considerados os heróis de Caixa, né? Por terem salvado a vida do Barão. E por causa da ajuda do Bárbaro, eles conseguem consertar o problema da Roda d'Água usando força, não inteligência dessa vez, né? Foi bem engraçada essa cena. E bem, um pouco sobre o Prixus, né? Ele é aquele tipo de soldado, ele é um pouco covarde, assim, eu faço um pouco mais covarde. Ele tem um instinto bastante de autopreservação, né? E sua família, né? Ele é filho de um Goblin e filha de uma humana, né? O pai dele era um Goblin que casou com uma humana, assim, e na história atual, ambos já estão falecidos. Depois que o grupo ajuda o Prixus, para agradecer, ele entrega ao grupo um escudo, né, pesado, que tem um desenho de uma torre com motivos verdes e dourados, né, que é o símbolo de Caixa, que o cavaleiro acaba então usando isso porque é um escudo pesado e o cavaleiro quer ter defesa. Depois de interagir com os moradores do feudo, os personagens são chamados aos aposentos do Barão. Ele ainda está de cama, se recuperando, né, de sua desventura, e ele explica o que aconteceu naquela aldeia. Eles vieram, né, os homens do Barão, para investigar os monstros, vieram os soldados de Udo, no lado oposto, começaram a discutir, já que não era para estar ali, e que eles estavam de uma forma mais agressiva, e ele lutou com o tal do coronel, que era o líder desses soldados, que massacraram, que só deixou o Barão vivo para ser entregue de sacrifício para aquele troll que o grupo encontrou na última aventura. E ele fala, né, que é preciso de alguém para encontrar testemunhas que mostram o envolvimento do coronel Rhaegar Roderick nessa operação, porque ele deve ser julgado, não pelo Barão, e sim por Calmir. O grupo, após isso, acaba saindo para fora, junto com a Lady Af, que estava, né, nos aposentos do seu pai, e ela sabe que qualquer testemunha contra o coronel já foi eliminada, e a melhor forma de fazer justiça é trazer provas sobre a traição e os crimes que o coronel fez. Então, a Dama Guerreira contrata o grupo para mais uma missão, que o pagamento é de 1.200 tibares. Mas o valor pode, né, obviamente, ser aumentado com um teste para 1.500 ou pedir um adiantamento, já que essa é uma missão secreta e bem difícil.
Bem, o objetivo dessa missão, né, como a Dama Guerreira diz, é o grupo ir para a cidade de Wharton, que é onde o coronel fica, e se filtrar no seu gabinete, tanto que é o nome da aventura, né, o gabinete do coronel Wharton, e conseguir provas sobre a traição do coronel, já que essa é a melhor forma de conseguir fazer justiça pelos crimes que ele fez. E também, daqui a alguns dias, haverá uma grande cerimônia no quartel, e é a oportunidade perfeita para se infiltrar. Mas, ela diz que caso sejam apanhados, ela vai negar qualquer envolvimento com Caixa, o povo dela em primeiro lugar. Após Lady Arthur falar isso, o grupo com total razão pede um adiantamento, já que essa pode ser uma missão onde pode acontecer um TPK. Então o grupo precisa de um dinheiro para gastar com itens, né? O grupo então pede esse adiantamento, assim, eles vão falar com o tesoureiro do castelo, que se chama Isilgo Coração de Ouro, um simpático e generoso anão clérigo de Tibar. Tibar é um deus menor, né? Que é o deus que criou, né, as moedas, né? Tibar é o deus menor do comércio, do capitalismo. Isilgo tem cabelos, barba e pele muito escura e se veste de maneira elegante. Isilgo Coração de Ouro antes foi um temido capitão pirata chamado Isilgo Coração Rubro. Lutava apenas com as mãos nuas e abandonou essa vida após ter enfrentado Abelard, quando Abelard estava escoltando um navio de nobres de Arya. E no meio dessa batalha, as palavras de Abelard tocaram Isilgo, já que Abelard é um devoto de Calmir e Abelard sempre, né, busca redenção nas pessoas. Obviamente, nem todo o coronel não merece redenção não, tá? E depois dessa batalha, Isilgo deixou a vida de capitão pirata e se tornou devoto à fé de Tibar, já que precisamos de dinheiro para viver nesse mundo. E esse é um dos meus NPCs favoritos da campanha, junto com a Lady Arthur. É muito legal as interações que o grupo tem com o Isilgo. Isilgo é massa demais. O grupo pede um adiantamento, né, para o Isilgo. Lady Arthur desaprova essa atitude, obviamente. E o nome do grupo, sendo realmente nobre, é o único que não aceita receber, né, a sua parte, né? No caso, o adiantamento seria metade do valor, eles iam receber antes de concluir a missão, né? E ele é o único que não aceita isso, e realmente, como eu falei, né, tem uma relação da Dama Guerreira com o grupo, onde pode ficar aumentando e diminuindo, né, que usa aquelas regras lá da mecânica de diplomacia, né, de questão de aumentar e diminuir categoria de atitudes NPCs com os personagens dos jogadores. Após eles pegar um adiantamento, né, com Isilgo, só Lady Arthur, Isilgo e o grupo sabem dessa missão secreta. O nobre, então, decide conversar com o barão sobre um pouco do seu passado, já que o nobre está atrás de uma pessoa, né, e ele tem uma única pista, né, que é um medalhão que o barão reconhece, que ele fala que é o símbolo de um nobre de Trebuch. Então, uma pista o nosso nobre já tem. O cavaleiro faz a mesma coisa, né, o cavaleiro está procurando outra pessoa que o barão não consegue ajudar tanto comparado ao nobre, né? Já que o nobre estava procurando sua mãe, né? Que até hoje não sabe. O nobre, no caso, um pouco sobre sua história. Ele foi criado pelo seu pai, que é um aventureiro devoto de Valcária. Lá em Escachantalas, que é o rei onde um rei dragão governa, né? Não é à toa que ele é um Karinak, né? A influência de um rei dragão fez ele ser um Karinak, né? Um meio dragão. E após conversar com o barão e um pouquinho com o nobre, a única pista que o cavaleiro consegue é que talvez essa pessoa, por ser também uma Kalinak, né, um meio dragão, possa estar em Kachantar, já que a maioria dos meio dragões vão estar lá, né. Então tem essa pequena pista, mas após isso o grupo tem que se preparar para a sua viagem para Wharton, que vai ser uma longa viagem. O grupo se despede então dos moradores de Caixa e partem para Wharton. A viagem leva cerca de 2 semanas. A viagem, por que parece, ela segue tranquila, porque as ruas, né, as estradas de Yulden são bem patrulhadas, tem uma vigilância assim, então não é comum monstros atacarem as estradas. Mas, faltando 2 dias para chegarem em Wharton, o grupo encontra uma patrulha de soldados de Yulden. São 7 soldados liderados por um sargento. O nome do sargento é Tush Dameran. Uma dica, esse personagem, né, esse purista, sim, esse sargento de Yulden já é um purista. Se vocês quiserem já colocar ele na campanha, vocês podem colocar ele já na aventura 1, indo para a caixa, indo atrás de coletar imposto, assim, enchendo o saco dos moradores, pode até ter um pequeno conflito com ele, assim, mas realmente não pode matar, porque matar um soldado de Yulden sem provas de traição vai dar ruim, né? Essa é uma ideia que eu vi lá vendo a mesa do Oblitai de Guerra Artoniana, tá? Achei interessante isso e dar essa dica para vocês aí de poder introduzir o Tush já na primeira aventura, para ser um antagonista, assim, minto, um vilão para o grupo já ter ódio e ter mais ódio ainda quando puder enfrentar ele. Sim, é nesse momento que vocês enfrentam esse sargento purista. O sargento, ele tenta extorquir os personagens, pela maioria deles não ser não humanos, e a aventura portar armas de fogo, já que são ilegais. Com isso, então, tanto o nobre e o cavaleiro desconfiam que esse sargento queira se vingar do grupo, né,
por causa que o nobre intimidou esse sargento após ele ter zombado da inventora, tanto de ela ter uma arma de fogo, também por ser elfa. E então, o nobre não pensa nem duas vezes, já que eles podem sofrer uma retaliação do sargento após isso, e já ataca o sargento, começando então um combate. O combate pode realmente ser difícil, porque, cara, são muitos inimigos para se enfrentar. Então pode ser complicado, mas realmente foi um combate que eu acho a dificuldade bem normal, assim, para o meu grupo, assim. Eles não tiveram tanta dificuldade assim. Mas o combate pode ser ainda mais difícil. Porque se um grupo de jogadores não perceberem que o sargento vai tentar retalhar o grupo logo depois, eles podem ser atacados enquanto dormem. Então pode ter um ataque ao acampamento, pegar todo mundo desprevenido e se tornar um combate muito difícil. Bem, por que o cavaleiro também decidiu atacar esses soldados puristas? Bem, isso é um pouco sobre a história do cavaleiro. O cavaleiro, ele é um desertor do culto dos puristas. Isso mesmo, ele tem a história igualzinha do fim de Star Wars Episódio 7. Gostei demais disso, assim. E bem, ele obviamente foi vítima, né, da doutrinação dos puristas e serviu ao exército até os seus 16 anos, se eu não me engano bem, que ele era carcereiro de uma prisão. E com isso, né, ele então percebeu as coisas erradas que eles faziam lá dentro e decidiu desertar, libertando uma das prisioneiras, que é a pessoa que ele tenta encontrar, que é essa prisioneira que ele tenta encontrar até hoje. E bem, se passou muito tempo desde ele ter desertado. Então ele carrega essa vergonha de ter lutado assim pela causa, assim, e hoje ele faz de tudo para consertar seus erros. Gosto demais da história desse cavaleiro, que é um cavaleiro bem diferente de todos os outros cavaleiros que eu já vi, assim, em questão de personagem de jogador. É realmente um personagem bem único que eu vi. E bem, eu estou a 0 mesas de RPG sem ter uma cena de tortura que os personagens jogadores torturam alguém. Porque após vencer o combate, eles decidem torturar, né, o sargento para conseguir informação. Mas o nome intervém e o mata o sargento. Após isso, o cavaleiro tem uma ideia genial, que é pegar as armaduras, né, de Yuda e se disfarçar de soldados para entrar em Orton. E depois esconder os corpos dos soldados. O grupo chega ao Orton disfarçados assim de soldados, mas realmente o Orton parece muito mais um grande quartel-general do que uma cidade propriamente dita. Uma coisa bem legal da campanha é quando tem assentamentos assim, sempre vai ter um quadro dando uma bela de uma descrição sobre o assentamento. Eu gosto demais disso. Tem até mesmo exemplos de nomes típicos para algum tipo de estabelecimento, por exemplo. Gosto demais disso da campanha, tá? Isso tem em várias aventuras pela campanha. Várias. Eu acho que é quase toda aventura pra mim vai ter um assentamento. Quase. O grupo, enquanto espera o festival, eles tentam reunir algumas informações do que está acontecendo lá em War. E eles descobrem que os soldados de Yuda não estão bem descontentes com a rainha Shivara, né? Já deixando, né, esse foreshadow para o futuro. Após isso, né, o grupo então apenas aguarda chegar o dia da cerimônia, que é uma grande festa realizada dentro do quartel-general, comemorando a anexação do reino de Svalas a Yuden. O grupo então decide entrar como convidados por causa, né, do nobre. Então isso facilitou demais a entrada deles. Mas na aventura, a galera pode realmente quer até mesmo entrar no gabinete do coronel antes do festival. E tem outras formas também de entrar sem ser, obviamente, serem nobres. Tem outras formas também. Então eles entram como nobres, assim, no caso, o nobre entra como nobre, e como acompanhantes, assim, para o gabinete do coronel. Quando o grupo entra, eles veem o tal do coronel Rhaegar Lothric, que surge em uma das escadarias. É um homem grande, ele é tamanho grande, então ele realmente grande e estatuesco. Está metido, né, em uma armadura completa, negra, adorado com uma capa vermelha sangue. Seus cabelos louros são raspados nas laterais e seus olhos azuis. E eles veem uma apresentação de força dos soldados de Yuden, até que um dos soldados que participa, né, do duelo é atingido no braço por uma espada. Ele grita de dor e cai de joelho, rendido e sangrando. Nisso, o coronel fica com muita raiva por ele demonstrar fraqueza. Ele fala, né, que ser ferido durante o duelo é comum, mas demonstrar fraqueza jamais. Tanto que ele pede para outra soldada atacar nele, e ela ataca ele e nem sequer o fere, assim. Tanto que ele, com apenas sua mão, destrói a espada da lutadora. Cara, isso aí é pra mostrar que esse cara é brabo. Ele é um vilão cruel demais. E ele manda a sua frase icônica, que após isso, né, chega um clérigo de Kim, que é o deus da guerra, né, e ele vai para curar o soldado, mas ele fala assim, não,
coloque o nada mais boa e não cure. Mas ele fala, ah, mas ele pode morrer pelos ferimentos. Ele é um fraco. Se morreu, morreu. Sim, ele manda a fase do Ivan Drago. Dá pra perceber que o Coronel Warwick é o Ivan Drago. E bem, um pouco sobre a personalidade, né, já que ele vai ser o vilão desse arco. Ele é um homem cruel, um soldado disciplinado, então já viu, o cara é brabo e é um vilão que o grupo vai detestar. Então trabalhe isso para se tornar um vilão totalmente detestável, assim que o grupo olha assim e fica, não vejo a hora de matá-lo. Após isso, né, após apresentar, né, o vilão desse arco, antes do grupo ir para o gabinete dele, o grupo consegue algumas informações com nomes de guilda, soldados e também mestres da guilda. Como, por exemplo, né, que os mestres de guilda têm provido grandes encomendas de armas e suprimentos para o exército. E também, muitos seres sencientes que não são humanos, como elfos, anões, goblins, etc., têm sido multados, presos e até mesmo executados nas cidades e estradas. Apesar que as leis do reinado proíbem isso. Então dá pra ver que Yuden vai estar passando por um tipo de revolução cruel, assim, com os humanos de lá. Já que Yuden, a maior parte da população de Yuden é humana, né? Tanto que Yuden é o exército de uma nação. Yuden é o reino que tem o maior exército de Arton. Após conseguir algumas informações, o grupo então vai para o gabinete coronel e conseguem convencer os guardas a deixarem ficarem de vigia ao invés deles, né? Meio que a troca de turno. E conseguem, por causa da clériga, perceber uma armadilha mágica, que é tipo um alarme, e a desarmam. Entra dentro do gabinete o bárbaro, inventora e nobre, enquanto o cavaleiro e a clériga ficam de vigia, né? Para avisar se alguém estiver vindo. O gabinete coronel é muito frio e nele tem diversas armas penduradas na parede. E também um bordão estranho adornado com penas e runas que é utilizada normalmente por xamãs das montanhas uivantes. Mas a grande revelação dessa aventura são os documentos do coronel, onde tem ordens de um tal general supremo para ir atacar e dizimar Kash e utilizar túneis para chegar mais rápido ao feudo, pela aliança que eles estão forjando com o Império Subterrâneo. Quando eles investigam isso e tem essa grande revelação que Kash daqui a algumas semanas vai ser atacada e o objetivo do coronel é matar todo mundo, não deixar sobrevivente, o coronel logo aparece no corredor, acompanhado por uma soldada chamada Lady Alyssa. Que inclusive, quando eu falei o nome dela, né, Lady Alyssa, o grupo já pensou, pô, será que é a Lady Aleph será que ela é uma traidora? Eu fiquei assim, não, não. E realmente, o grupo pode pensar, porque são nomes parecidos, isso é uma coisa, cara, tem a Lady Aleph e a Lady Alyssa, ou Alyssa, né, aí o jeito que você fala, né. E ela sabe, essa tal Lady Alyssa, sabe o que aconteceu em Kash, e diz que os aventureiros podem até mesmo estar infiltrados em Warton, e diz que vai caçá-los para que o coronel possa atacar Kash. Aí o Goku falou assim, meu Deus, mano, essa mulher é o L, cara, ela sabe de tudo. Talvez ela saiba. Com isso, o cavaleiro faz um ato muito nobre de sua parte, que ele distrai o coronel, já que eles não sabem, né, que o cavaleiro é um desertor. No futuro, logo vão descobrir que ele é um desertor dos puristas, para que o grupo consiga fugir, cara. E aí começa, cara, um perigo complexo, que é a fuga do quartel. O grupo consegue fugir do gabinete com alguns ferimentos e também cada um faz de um jeito diferente a fuga. Gostei demais desse perigo complexo. Alguns fogem lutando, outros tentam escapar escondidos, né, se disfarçando de garçons ou garçonetes assim para escapar. Então é bem legal essa parte assim da fuga. E quando o grupo consegue se reunir, a tal da Lady Alyssa, que os rastreava, os encontra e ataca com seu arco, né, o cavaleiro. E tem uma conversa, ela pede para se render e ela fica assim, pera, se render? E um pouco da personalidade de Lady Alyssa, que eu interpreto ela. Eu interpreto ela que ela fala igual um robô, ela nunca muda seu tom de voz, ela sempre fala com aquela voz assim, ó. Renuncie, agora, senão irei atacá-los e irei prendê-los por sua traição a Yuden. Ela fala desse jeito assim, que nem um robô. Mas, como a inventora é uma elfa, ela nota que o jeito que essa Lady Alyssa se move não é humano, é muito graciosa, muito rápida. E logo ela desconfia que talvez Lady Alyssa seja uma elfa. E quando o grupo a questiona, ela apenas fala como ousa, mas ela não nega ser uma elfa. E então o nobre tenta convencê-la a fugir, tal, porque realmente talvez ela seja realmente uma elfa que foi capturada pelos puris e está trabalhando para eles, sendo forçada, né, porque possa ter feito a familiaridade de refém. Aí ela não sabe os detalhes. Mas as palavras do nobre realmente acabam tocando, tanto que ela derrama uma lágrima assim. Ela realmente hesita em atacar o grupo, então decide ir embora, deixando o grupo fugir. Nisso, o grupo consegue fugir com os planos do coronel sobre o ataque a Kash, e nisso tem uma corrida contra o tempo para eles chegarem a Kash, antes do ataque dos puristas. E nisso,
a clériga usa uma das magias mais roubadas de Tormenta 20. Essa vai ser uma dica para vocês, clérigos e druidas, que é Caminho da Natureza, certo? Essa magia é muito forte, porque ela dá muito deslocamento para o grupo, tanto que foi raríssimas vezes que o grupo realmente não conseguiu chegar em um inimigo com seu deslocamento, porque, sério, a clériga aumenta demais o deslocamento do grupo, sério. Essa magia é muito forte, peguem clérigos e druidas, magia muito forte. Junto com a ajuda dessa magia e também com as informações sobre os túneis e a localização, eles conseguem, né, passar por esse período complexo e encontram Prixus, que diz, né, que matou um batedor purista, que antes de morrer esse batedor disse que Karst será atacado, né, e com isso o grupo, né, a comunidade de Prixus, corre em direção a Karst para avisá-los do ataque. E termina essa aventura com o grupo subindo para o nível 3 e tem agora 3 dias para se preparar para o ataque a Karst. Inclusive, né, fala no livro que se o grupo falhar nesse período complexo de tentar chegar a Karst, eles, em vez de chegarem a Karst antes do ataque, eles chegam a Karst quando ela já está sendo atacada. E o meu grupo é muito bom, eles são muito bons e conseguem chegar antes do ataque, então tem 3 dias para se preparar. Rapaz, que aventura! Sério, ela tem essa reviravolta de Karst ser atacada, tem a apresentação do vilão e da antagonista, né, que é a Lady Alyssa. Recomendo darem mais cena para os dois, para realmente o grupo sentir ódio do vilão, né, o Coronel Wardrock, e fazer a Alyssa ser uma antagonista que persegue o grupo bastante. Então, crie, mestre, uma dica, mais cena com esses dois personagens, com o vilão e com a antagonista. E bem, é esse o vídeo, rapaziada. Comente aí, o que acharam dessa aventura? Como que foi você jogando? Fale um momento memorável? Comente aí. E é esse o vídeo, rapaziada. Se gostarem, deixa o like, compartilhe com os amigos, inscreva no canal quem não é inscrito, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Se não gostou, deixa o like, inscreva como gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!